primeiro lugar, eu quero pedir desculpas aos nossos amigos, porque por motivo técnico nós estamos entrando agora. Mas eu quero crer que os momentos que vocês vão parar para poder ouvir vai ser muito bom nesta noite, porque nós vamos falar sobre uma honra muito grande, que é a honra do pai e da mãe. E também falar sobre a honra maior, que é a honra de Jesus. O Senhor Jesus, que é capaz de ter honra. Na verdade, eu quero também mandar o meu abraço para Campina Grande, na Paraíba, nosso representante lá, o irmão Roberto, e demais amigos daquele lugar, daquela cidade. Também queremos mandar um abraço para Santo Antônio de Pádua, não só para os meus parentes, mas também para a minha igreja em Maragatu, e o pastor Fábio, nosso grande amigo, e dizer que nós temos orado por ele e por nosso povo da nossa região. Vejamos o seguinte, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, eu não vou cantar. Eu vou apresentar a palavra, que vai demorar um pouco a palavra. Eu queria que vocês que estão agora me ouvindo, vendo, vocês consultem, por favor, a Bíblia. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 6, verso 3. E também queria que vocês examinassem também, não só em Efésios, mas também em Mateus capítulo 5, verso 17. E queria também que vocês lessem o livro de Gálatas, do capítulo 3, verso 12 a 14. Vamos iniciar o seguinte, Efésios capítulo 6. O que eu vou falar hoje tem alguma coisa a respeito da honra. Eu, quando estava ainda na vida ativa, no exército, tem uma coisa que as pessoas que serviram o exército sabem disso, que nós juramos bandeira. E no momento que nós estamos jurando bandeira, nós falamos o seguinte, cuja honra e integridade defenderei com sacrifício da própria vida. Isso significa que nós, militares, colocamos a nossa vida em respeito da nossa honra, cuja honra e integridade defenderei com sacrifício da própria vida. Mas estudando um pouco mais, considerando que eu tenho hoje 87 anos, nos estudos que tivemos, quer biblicamente, quer não bíblico, nós encontramos o seguinte, uma só pessoa no mundo que teve a capacidade de dizer por que veio aqui no mundo e honrar a sua palavra aqui no mundo e cumprir todas as situações em que ele próprio falou. Exemplo, Jesus falou, não vim revogar a lei, vim para cumprir. Neste ponto inicial, quando Jesus falou que não vim revogar a lei, mas cumprir, todos os campos do direito que nós estudamos, que eu sou versado na ciência do direito, considerando esta situação, os maiores advogados do mundo, os maiores defensores da lei, quando ele fica muito mais famoso, cada vez que ele fica mais famoso, são causas que eles ganham, que nós ganhamos. Quando ganha a causa, o outro lado perde. Interessante que quando um ganha, o outro perde. Um único homem que esteve aqui nesse mundo, que na verdade ele não mudou realmente a lei, foi Jesus. Realmente o que cumpriu a lei foi Jesus. Mas não pode ficar só na palavra do pastor Osmar. Se nós formos ver lá em Mateus no capítulo 5, verso 17, nós vamos ler que Jesus falou que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir a lei.
Como é que nós vamos decidir esta conversa que nós temos nesta noite? Se Jesus falou que não veio para revogar a lei, mas veio cumprir, será que Jesus cumpriu tudo que diz respeito à lei? Vamos pensar um pouquinho. Tem um livro da Bíblia muito interessante, que é o livro de Êxodo, no capítulo 20, fala sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Êxodo capítulo 20 fala sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. E lá, no 5º mandamento, presta bem atenção, meus irmãos. O 5º mandamento diz que é para honra o teu pai e a tua mãe. Muito bem. Mas acontece que esta honra que o 5º mandamento está falando não é lei do pastor Osmar, não é lei da igreja do Osmar, não é lei do vizinho do Osmar, não é lei do deputado, não é lei do senador, não é lei de ninguém, é a lei de Deus. E se a lei de Deus diz que é para honrar teu pai e tua mãe, o que aconteceria se não honrasse o pai e a mãe? Jesus tem uma pequena conversa lá em Mateus, do capítulo 5. Jesus tem uma pequena conversa com os judeus, que são as pessoas que são os costumes do judaico e a própria lei. A lei de um lado e o costume do outro. Quando chega naquele lugar que fala sobre honrar o pai e a mãe, a lei diz que aquele que não honrar o pai e a mãe é réu de morte. Não chega a ser réu, é sentenciado à morte. Na verdade, a própria lei de Deus diz, lá no 5º mandamento, que se a pessoa não honrar seu pai e sua mãe, será sentenciado à morte. É isso. E Jesus falou isso para os judeus, porque eles estavam pensando que os seus apóstolos, seus discípulos, não comiam sem lavar as mãos, então tinha que lavar as mãos para poder comer. Jesus perguntou o que seria mais difícil, comer sem lavar as mãos ou desonrar a própria lei de Deus. Então ele falou sobre este fato de Êxodo capítulo 20, no 5º mandamento, que é honrar o pai e a mãe, e diz o seguinte: não está escrito que se não honrar o pai e a mãe, será morto? Por que vocês fazem diferente? A pessoa não honra o seu pai e a sua mãe, você mata um cabrito, mata um carneiro, mata um passarinho, e aí o sangue daquele animal serve de expiação pelo pecado daquela pessoa que pecou, e ele não morre? Vocês não estão transgredindo a lei? Então, meus irmãos, eu penso o seguinte: será que Jesus tinha moral para falar isso? Será que a Bíblia nos garante que Jesus tinha moral para falar isso? Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 3, está escrito o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe para que prolongue teus dias na terra que o Senhor Deus lhe deu. Isto é, se você honrar o seu pai, se você honrar sua mãe, você ter longos dias na terra, você vai viver feliz, você não vai ter problema, que a família é a base da vida humana. A família é a base da vida humana. Se você honrar o seu pai, se você honrar sua mãe, você vai ter longos anos de vida na face da terra com felicidade. A pergunta é: será que Jesus feriu o capítulo 20 no livro de Êxodo? Não. Por quê? Porque o livro de Êxodo, capítulo 20, diz o seguinte: se você não honrar o seu pai e sua mãe, você vai o quê? Morrer. Mas se você honrar seu pai e sua mãe, você tem vida. E agora Jesus falou: honra seu pai e sua mãe para poder você ter vida na terra que o Senhor Deus lhe deu. Dificilmente, meus amigos, eu fiz esse contraste aqui de uma palavra com a outra, que a própria Bíblia vai falando, dificilmente uma pessoa poderia seguir
uma coisa importante na face da terra sem prejudicar a outra. Porque não se pode ter dois senhores. Ou você tem Deus, ou então você tem Mamon. Você não pode amar dois senhores. Então as pessoas, quando nós defendemos uma causa, nós temos que acusar a outra. Quando nós defendemos uma pessoa, nós temos que acusar a outra. A prova do ônus é quem acusa. Mas o único homem que eu posso garantir a vocês, que esteve aqui entre nós, está agora no céu, e seu Espírito está aqui agora, colocando nos nossos lábios, na nossa mente a realidade, ele honrou a sua palavra. Ele honrou porque quando chegou nos 10 mandamentos da lei do próprio Deus, lá no capítulo 5, dos 10 mandamentos, que está lá escrito, honra seu pai e sua mãe, ele não modificou a lei. Jesus não modificou a lei. Jesus diz assim, não vim revogar a lei, mas sim cumprir a lei. Mateus capítulo 5, verso 17. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando, meus amigos, para poder nós analisarmos o seguinte. Eu conheci um advogado em Caxias, que era chamado Natalício Tenório Cavalcante. E ele era um advogado criminalista. E quando ele chegava ao fórum, as autoridades que estavam presentes levantavam quando aquele homem da capa preta chegava naquele tribunal. Qualquer pessoa que o Tenório Cavalcante fosse defender, ele seria naturalmente absolvido pelo argumento, pelo conhecimento, pela capacidade, pela fibra que aquele homem tinha para resolver. Mas e o outro lado? O outro lado. Ele defendia um lado e o outro lado. O outro lado, ele fazia tudo para poder prejudicar o outro lado, embora sendo um advogado de fama. E muitas das vezes a gente, nós, pessoas humanas, nós não podemos fazer tudo. Nós não podemos fazer tudo. Por exemplo, nós não podemos suviar e chupar cana. São duas coisas importantes que nós não podemos fazer. Ou nós suviamos ou chupamos cana. Mas Jesus não. Jesus, em cima da própria lei, ele dava um relevo, como dá até hoje, um relevo muito maravilhoso, de tal maneira que ele se sai tão bem em dizer, a lei fala assim, honra teu pai e tua mãe. Se você não honrar teu pai e tua mãe, você vai morrer. Jesus fala o seguinte, honra teu pai e tua mãe para que você tenha vidas com alegria, longa vida na face da terra que o Senhor Deus lhe deu. Então eu gostaria nesta hora de pensar, meus amigos, meus queridos, pensar o seguinte. Muitas das vezes, o homem, o ser humano, ele acha, isso é o ser humano que acha, né? Que a família não é a base da vida, mas é. Muitas das vezes uma pessoa que quer denegrir o papai e denegrir a mamãe, vai, se não fizer as coisas como Jesus Cristo mandou, vai sofrer o dano da lei. A lei não é lei humana, não. A lei de Deus está nos 10 mandamentos. O filho que desonra o pai, desonra a mãe, ele vai pagar caro. Mas se ele honrar o pai e honrar a mãe, ele vai ter vida eterna. Ele vai ter vida tranquila, vai ter vida natural. E se ele não honrar, a Bíblia está dizendo que ele vai morrer. Alguém uma vez, um religioso, conversando com um pastor, e nós falamos com ele o que a lei diz sobre a pessoa que desonra o pai e a mãe. Causa morte na pessoa. Falou, mas Deus não manda matar. Mas quem é que falou que a Bíblia diz que manda matar? Não é isso não. A própria pessoa, quando Judas Iscariote traiu Jesus Cristo, ninguém matou Judas Iscariote. A traição de Judas Iscariote foi o motivo dele morrer. Ele sentiu que tinha traído Jesus e falou assim, pequei traindo sangue inocente. E teve a coragem de arranjar uma corda e colocar envolta no pescoço e suicidou.
Eu costumo até dizer, brincando, mas é uma brincadeira séria, que muitas pessoas que falam em Deus, falam em Jesus Cristo, e traz Jesus, traz Deus, traz o Espírito Santo, deveria ter coragem também de morrer. Porque na hora da morte é que vai ver a coisa como é séria. É muito fácil trair o pai e trair a mãe. Aí na hora da morte, na hora do sofrimento. Essa morte aqui é o sofrimento, é a longura, a longevidade da pessoa de Deus. Então você que está me ouvindo nessa hora, se você desonrar seu pai, se você desonrar sua mãe, cuidado que você vai sofrer danos. Se você honrar seu pai, você honrar sua mãe, tenha alegria, porque Jesus falou que você vai ter longa vida de alegria, de tranquilidade e vida feliz na face da terra que o Senhor lhe deu. Para fechar a questão, para não tomar muito mais tempo, né? Eu queria dizer o seguinte, há um fato também importante que eu quero lembrar, é o fato de Mateus capítulo 5, verso 17. Não só capítulo 5, verso 17, como Efésios também, capítulo 6, verso 3, nós vamos compreender que é um cumprimento muito grande, um cumprimento. Jesus cumprindo tudo que fala. Agora, se eu estou falando para vocês, eu estou falando em nome de Jesus Cristo, aquele em quem tem poder para salvar. Aquele em quem tem poder para dar vida. Aquele em que a Bíblia nos diz que aquele que crê em mim, Jesus falando, ainda que esteja morto, viverá. E muitas das vezes, meu amigo, você que está me ouvindo nessa hora, o defunto ouve Jesus. E você vivo está tão preocupado com as suas situações particulares que você esquece que Jesus é o grande Deus, que é o poder, e deixa Jesus do lado. Muitas das vezes você faz isso sem querer fazer, mas fazendo. Você deixa Jesus de lado e vai lembrar naturalmente da sua própria vida. Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Então o conselho que o pastor dá nesta noite aos nossos ouvintes, nossos amigos, é essa. Se você está pensando em desonrar seu pai e desonrar sua mãe, passa a honrá-los. Porque se você desonrar, a lei de Deus diz que você pode morrer. Você vai sofrer. É a Bíblia, não sou eu. A Bíblia diz lá no 5º mandamento. São 10 mandamentos da lei de Deus. O 5º mandamento diz que é para honrar. E se não honrar, vai morrer. Então Jesus completou, vou repetir. Se você honrar seu pai e sua mãe, para que prolonga seus dias na face da terra de Deus, que Deus lhe deu. Neste ponto, a Bíblia está falando claramente que Jesus realmente não veio mudar nada. Jesus não muda nada. Por exemplo, se João é João, Jesus vai continuar chamando ele de João. Não vai mais chamar de Antônio, não vai dizer outra coisa diferente. Quando Lázaro tinha falecido, Jesus falou para os discípulos, vamos voltar lá porque Lázaro está dormindo. Senhor, mas está dormindo, está descansando. Não, ele está dormindo, nós vamos lá cortar. E quando chegou na casa de Maria e Marta, que eram as irmãs de Lázaro, que eram amigos de Jesus, Jesus falou, onde pusesse? Está todo mundo chorando. Falou, senhor, vem ver. Já fazia 4 dias que Lázaro tinha sido enterrado, estava morto ali, estava cheirando mal. Então Jesus falou assim, vamos lá. Me diz onde é que ele está, onde é que vocês enterraram ele. Aí saiu o povo todo ver. Quando chegou lá no túmulo onde estava Lázaro, Jesus falou, ó, tira a pedra daí que eu quero falar com ele. Senhor, mas já está 4 dias, senhor, ele já está morto. Tira a pedra. Tiraram a pedra. E Jesus olhou para o Lázaro, falou, Lázaro, sai para fora. E Lázaro levantou, estava morto. Como é que ele ouviu Jesus? É isso que eu estou falando. Se você não ouviu Jesus, antes que você morra, ouça Jesus. Jesus fala assim, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu aqui é a pessoa de Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, vos aliviarei. Você está cansado? Você está oprimido? Você está desonrando seu pai, desonrando sua mãe? Volta para Jesus. Começa a honrar. Volta atrás.
Seja o filho pródigo. Aceita Jesus como seu único e eterno Salvador. Você será feliz e terá uma vida não só aqui na terra, mas uma vida completamente eterna, e você vai ter o prosseguimento da própria lei de Deus, que são os 10 mandamentos e a palavra de Jesus, que é o primeiro mandamento dele. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que Deus abençoe. Amém.